noite, gente. A proposta de hoje é uma reflexão sobre a história do mundo. O que nós estaremos chamando aqui de acaso, nesse exercício, nos momentos em que nós pronunciarmos ou usarmos a expressão o acaso, a gente pode, só por um exercício, substituir pela palavra Deus, inteligência suprema, força maior, qualquer explicação que cada um tenha de foro íntimo, que vai além do que a gente costuma chamar de acaso. Então essa é a proposta. Quando der, acho que 11 e pouco da noite, a história do mundo, né? Então vocês me dão um toque para fazer um intervalo, para a gente poder continuar, que não sei como é que vai ser isso nos 40 minutos aí. Uma era interessante a gente tem vivido. Tem aparecido um novo tipo de youtuber. Youtubers são aqueles, em geral, jovens, né? São os canais de vídeos que falam, comentam situações diversas. Alguns são muito interessantes, outros a gente não faz ideia do que eles falam ou comentam, né? E são celebridades. A mídia recentemente descobriu eles, né? Eles têm um peso até econômico nas propagandas maior do que celebridades de televisão, já em muitos casos, né? Mas tem aparecido um novo tipo de celebridade nos padrões de YouTube, etc. E as mídias sociais vão se compartilhando, que são diversos pensadores intelectuais, gente que com amplo conhecimento, ampla cultura, que falam em geral sobre tudo, historiadores, filósofos, que estão nas mídias, além de estarem nos canais de YouTube, num fenômeno recente, né? Nessa categoria, ótimos intelectuais, com as suas ideias, entre eles Leandro Carnal, entre tantos outros. E a gente vê um fenômeno recente, que são as pessoas entendendo as opiniões desses intelectuais e até replicando, até compartilhando, né? Ou buscando entender. Mas o ser humano tem uma coisa que é típica do ser humano, né? Ou a gente concorda com tudo com a pessoa, ou se discorda de um ponto, a gente fica de mal da pessoa e não quer mais ver nada dela. O apóstolo Paulo tinha uma frase maravilhosa para esse contexto, que é: examinai tudo, retende o bem. Allan Kardec, como professor, dizia isso aos primeiros espiritualistas modernos. Não é porque tal mensagem foi dita que é de tal pessoa, que o Espírito disse que tem tal nome, que as coisas todas são verdadeiras. Passe pelo crivo da tua razão, do teu conhecimento. E a graça disso está em você ter admiração por algum desses personagens, mas sem querer com isso concordar com tudo aquilo que ele expõe. Um deles, cujas ideias filosóficas nós gostamos, mas não gostamos nem um pouco de como ele as coloca, o professor da USP, de renome, contou uma história maravilhosa em relação ao seu próprio ateísmo, dizendo que a filha dele, hoje com 13 anos, tinha 4 anos, quando foi acometida de um tipo de vírus muito raro, uma doença de origem asiática. E esse vírus, se ele se desenvolve, é fatal. A criança vem a óbito. Se o vírus não se desenvolve, em 2 anos, em geral as crianças de 4 a 6 anos de idade, essa é a faixa que essa doença, que esse vírus acabou se especializando. E ele dizendo da tortura que é, ela com 4 anos de idade, e ele dia a dia imaginando se o vírus ia brotar ou não. A expressão correta, tecnicamente, não é essa, né? Vírus brotando, mas nessa lógica, né? E aí ele passou a dizer, no pé da cama do hospital, dizendo por quê? Se era possível o cosmos ou o universo, porque ele, como ateu, não tinha esse receio, até vergonha de falar em Deus, tirar a dor da filha para colocar nele. Tira a dor dela, põe em mim. Quem é pai e mãe sabe o que nós estamos dizendo, né? Uma vez nossa filha foi, há muitos anos atrás, fazer exame de sangue. E o desespero dela com a agulha, que não achava agulha, a gente fica mais desesperado que a criança, né? Não sabe se bate no enfermeiro, se joga para a janela, se pega a agulha, se olha para Deus e fala, por quê? Dá para tirar a dor dela e colocar em mim?
Quando ele via que o desespero ainda foi acelerando, ele chegava a dizer, já negociando, eu a amo tanto que eu não tenho a menor dúvida de dar minha vida por ela. E chegou a negociar. Deus, tirar essa doença de 20 crianças e colocar esses 20 vírus em mim, ele dizia, porque não é justo. E ele, como um grande filósofo, percebeu na sua autofilosofia, o amor é maior do que a própria vida. O amor ali pelo filho, a ponto de ele não titubear em trocar sua vida pela da sua filha, hoje com 13 anos, saudável, e ele continua jogando suas palavras ao vento aí pelo mundo afora, mas fez ou causou nele uma reflexão tal que ele então percebeu que um dos personagens da história, que ele analisava apenas historicamente, Jesus, é o que deu essa mensagem. E ele percebeu então, como filósofo, que as pessoas em milênios sabem até de cor as passagens, mas não compreenderam. Não compreenderam. Que quando Jesus dizia amar o seu filho, e também quem é o seu filho? Porque todos são, devemos amar a todos. Qual é a dificuldade teórica de compreender isso? Nenhuma. Qual é a dificuldade prática de compreender isso? Total. Para o meu filho, tudo. Para os outros, se sobrar, eu vejo lá se dá para fazer alguma coisinha aí. Especialmente nessa época do ano que é Natal. E ele então percebeu que a história tinha muito mais situações de verdade que ele não tinha percebido antes. E a ideia dele de Deus é amor. Na figura de Jesus, mas não um Deus, alguém ou uma inteligência suprema, como é para os espíritas. Cada um vai conceituando esse Deus na medida que vai evoluindo, que vai crescendo. A nossa reflexão de hoje, muito rápida, vocês verão, é uma tentativa de a gente enxergar pontos que nós não tínhamos enxergado antes. Em geral, nossos temas e estudos são olhando para frente, não é isso? Nós vamos transformar o mundo, nos transformando, é sempre uma visão de futuro. A autoeducação, a educação, a convivência é sempre para frente. Amanhã é um novo dia, o sol nasce de novo e para frente. A proposta hoje é a gente olhar para trás, para tentar entender os inúmeros, infindáveis situações de acaso que propiciaram a vida tal como nós conhecemos. E a vida como nós conhecemos, do ponto de vista filosófico, é amor, é amar, na acepção da palavra mesmo, sem nenhuma dificuldade teórica. É ir no caixa da padaria e desejar a moça ou o moço lá um dia maravilhoso, esplêndido. É ficar à disposição para ajudar alguém, quem quer que seja, a todo instante, e não importa quem seja. É amar incondicionalmente, sem esperar de volta. É o amor que a gente tem pela nossa filha, pelo nosso filho. A gente dá a vida pelo outro, sem titubear, como Jesus fez conosco. Nesse sentido, se os amigos aprovam a proposta, que fiquem como estão, tipo votação no Congresso. Ok? Então, se está aprovado, vamos seguir ao tema. Né? O acaso da vida. Temos aqui. Bom, estamos lá atrás no tempo, evidentemente, há mais de 4 bilhões de anos atrás. Há 4 bilhões, 4.4, nós temos um fenômeno, provavelmente uma batida ou de um asteroide ou de uma formação de planeta que deu origem à nossa Lua. Fundamental, porque ela causou algumas situações que propiciaram a vida. A primeira delas, mudou um pouco o eixo da Terra. A Terra ficou inclinada, salvo engano, a 22 graus, e isso permite que nós tenhamos as estações do ano. Fundamental para os nossos ciclos, para o nosso dia a dia. Fiquei sabendo antes de ontem que tem uma flor chamada flor de maio, porque ela nasce, ela brota em maio. A pessoa falou aquilo, saiu andando, e eu fiquei uma meia pensando, como é que a planta sabe? Porque eu não sei nem que dia que é hoje, volta e meia, entra aqui, parece minha, não é, volto. E a planta sabe, é maio, opa!
é minha vez de brilhar, e ela brilha. Como é que sabe essa perfeição toda? A inclinação deu chance a isso? Também deu chance à velocidade da rotação. Nosso dia tinha 4 a 6 horas, e lentamente, por causa da Lua e da estabilidade que ela deu ao globo, o dia foi caminhando para ter o que nós conhecemos como o dia de 24 horas. E tudo isso gerou no nosso planeta uma condição especial para abrigar um tipo de vida que é o tipo de vida que nós conhecemos. São os elementos químicos que nós conhecemos. Os cientistas deixam isso claro. Eles estão procurando uma vida em outros planetas que seja semelhante à nossa. Carbono, nitrogênio, oxigênio. Mas eles abrem a possibilidade do universo ter criado outras formas de vida a partir de outras combinações de elementos químicos que eles não conhecem, que podem existir nesse infinito universo. A espiritualidade informa que aquilo que a gente acha como elemento químico mais básico, que é, segundo a ciência, o hidrogênio, dizem os espíritos, já é um elemento muito trabalhado. Há elementos muito mais quintessenciados, sutis que o hidrogênio, e que os nossos recursos físicos e equipamentos ainda não conseguem mapear. Assim como há poucas dezenas de anos atrás, nós não conseguimos entender os raios gama, o raio ultravioleta, porque nós não víamos. O conhecimento foi desenvolvendo a tal ponto que nossos aparelhos agora percebem coisas que não existem, coisas que são invisíveis, mas que nós sabemos que existem. Não se sabia, na época do nosso bisavô, que um ambiente como esse e qualquer outro está recheado de ondas de rádio. Já citamos isso aqui, cada um de nós pode pegar o celular e colocar numa rádio específica. A frequência é você que decide, todas as ondas estão aqui. Não é porque nós não estamos vendo que a gente pode dizer que elas não existem. Existem, basta você achar a tua frequência e você encontrará ela. Uma primeira condição de vida. Mais à frente, e nós temos o planeta se equilibrando, a formação dos oceanos, e, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, o protoplasma. E lá no fundo do oceano, um fenômeno muito interessante. Um primeiro corpúsculo criando uma espécie de pulsação, como se fosse um batimento cardíaco. E as primeiras células, a primeira vida, a primeira bactéria. E a vida vai mostrando que, em condições inimagináveis, ela encontra um jeito de brotar. E não é só brotar. A vida tem, segundo a filosofia, a coisa filosófica, uma direção única, que é a evolução. Única, em linha reta. Nos mais de 4 bilhões de histórias do nosso planeta, em nenhum momento houve o caos absoluto e que a vida perdesse o seu momento. E podia acontecer a qualquer momento. Nós somos, por milhões de anos, bombardeados por asteroides. Cada pedra trazia um micrograma de sal. Dentro do sal, uma gotícula de água. Bombardeios seguidos por milhões de anos. E essa água foi entrando no solo e foi criando os lagos e as marés e os oceanos. Isso não é maravilhoso? Claro que pode ser ao acaso. Isso não quer dizer que a vida foi planejada. Bom, não. Mas casualmente, ao acaso, a Lua deu o equilíbrio à Terra. Esses meteoros trouxeram a água formou os oceanos e a vida brota debaixo do oceano com um ser espetacular, que é uma bactéria que consegue tirar a energia do Sol, portanto a explosão do Big Bang, a que deu origem a tudo, e transforma aquilo. E o resultado dessa transformação é o oxigênio. E começa a brotar oxigênio dentro da água. E a vida vai ampliando a sua complexidade, novas formas, novas combinações. E o oxigênio vai brotando da superfície da água para o ar, para a atmosfera. E o ar vai se enchendo de oxigênio. E em um determinado momento, as espécies aquáticas são tão numerosas, os experimentos genéticos são de tal ordem, que alguns desses resolvem caminhar para a Terra. É chegada a hora de avançar. Já é possível sair da água. E nós temos então todo um processo que o próprio oxigênio derrubou as partículas de ferro que eram muito constantes no nosso oceano
o oxigênio com o ferro gera ferrugem, não é isso? A ferrugem ficou lá no subsolo e muitos anos depois nós usamos essa fonte de minério de ferro para a vida que nós conhecemos, que veio de lá, dessas minúsculas bactérias. O efeito da vida é simplesmente monumental, maravilhoso. E os anfíbios que saem então do mar resolvem arriscar. Já no mundo onde, por causa do oxigênio, já havia vida, insetos, que são o que dominam o planeta, cada 4 animais, um é formiga. Em termos de quantidade, os insetos dominam o nosso mundo, né? Se houvesse uma pergunta para fazer para Deus, seria pulga. Por que da pulga? O Senhor tem uma explicação razoável, né? E nós aprendendo. A história nossa começou lá atrás. E a maravilha da vida, que por acaso, como se precisava da água para viver, o que esses animais fizeram? Trouxeram consigo o ovo. E dentro do ovo tinha a água do oceano. Então eles podiam avançar na terra quilômetros, centenas de quilômetros, porque não precisavam mais da água para procriar. O outro fenômeno aí encontrado pela própria vida é o acasalamento, a junção, a cooperação de dois seres para gerar a vida. Portanto, não andamos sozinhos, não somos independentes, andamos em grupo, coletivo e somos interdependentes. Está aí um primeiro aprendizado que a própria vida nos deu lá atrás um tempo. Então, para quem pergunta se o ovo veio antes da galinha ou não, veio. Bem antes. A galinha começa a aparecer lá, depois mais à frente, com os dinossauros. E esses anfíbios que já evoluem para répteis vão dominando a vida e tornando-a e deixando-a cada vez mais complexas. E assim nós vamos caminhando e a vida vai encontrando o seu meio. Aqueles anfíbios que se tornam répteis passam a dominar completamente uma nova classe que nós conhecemos muito bem, que são os dinossauros. Grandes répteis. Povoaram o planeta. Dominaram o nosso planeta por mais de 150 milhões de anos. E os mamíferos, da onde nós descendemos geneticamente, eram tão somente uns punhados de pequenos animais. Ninguém ficava grande, porque os dinossauros dominavam, não deixavam. Então os mamíferos eram animais pequenininhos. O tempo passa, um asteroide de mais ou menos 9 quilômetros bate na Terra. A poeira causada por esse acidente interrompe a luz solar e a Terra esfria e encontra uma das eras do gelo e os animais todos, exceto os que tinham poucos centímetros ou até 2 quilos, se extinguiram. Aqueles de 2 quilos, os mamíferos, não se extinguiram, porque eram pequenos demais para serem extintos nessa ocasião. Depois desse movimento, aqueles mamíferos passam a reinar. E nós temos, dentre a gama variada de vida criada, os primatas nas suas árvores, tecendo considerações sociais uns com os outros, modelos cooperativos de buscar alimentos, a maternidade, a paternidade, todo um conjunto de regras sociais presentes na vida desses animais, bastante inteligentes, pelo que nós sabemos desse período e desse processo. E são desses animais que a nossa genética descende, mas a vida continuou dando os seus passos ao acaso. Também foi por acaso que nessa fase a grama domina o mundo. Uma das vezes que a grama dominou o mundo. Grama não é só o jardim verde que nós temos, que determina se você é da classe média ou não, né? Pela quantidade de grama boa que você tem. Grama é uma categoria maior, onde se inclui o trigo, né? A cevada, né? Os cereais todos, lentilha, né? Todo um conjunto de alimentação que estava lá. E os símios olhando o alimento que estava ali embaixo. Então ele teve que descer casualmente da árvore para aprender a andar e caçar e comer os alimentos que estavam nas pradarias. E assim vai tomando a posição, a postura bípede, e a vida vai achando o seu jeito de evoluir, sempre no sentido único,
Sempre no sentido social. Evoluímos uns com os outros. Já aqui, nessa época, ou a partir daqui, nós começamos a dominar o fogo fundamental. Não só nós tínhamos já experiências, nossos antepassados, com a sílica encontrada na areia, em abundância, segundo elemento químico mais abundante da Terra, que dá origem àquelas pedras que eles podiam afiar, então faziam lanças, faziam facas. No mesmo tempo, casualmente, controlam o fogo. Então a caça agora pode ser colocada no fogo. Nós sabemos que quando você cozinha o alimento, gera muito mais energia. Os nossos cérebros, portanto, ficaram maiores depois dessas descobertas ao acaso. Dominar a ferramenta da caça, dominar o fogo, quase no mesmo momento. Casualmente, isso aconteceu. E o cérebro agora permite, por causa dessa tecnologia do fogo, de você cozer os animais, a comida, a carne, gerar e produzir e gastar muito mais energia, o cérebro aumentou e nós somos definindo o biotipo, né? O biotipo dessa configuração que são os nossos antepassados. Estamos há 200 mil anos atrás agora. Caminhamos esses bilhões de anos. E esses nossos antepassados agora, além da arte de pintar nas paredes, quando se pinta uma vaca, um bicho, todo mundo entende que a vaca é o bicho. Então a comunicação, tornar comum, começa a nascer aí. Também, por acaso, na configuração do biotipo do nosso antepassado, a laringe se desloca um pouco mais para baixo, tornando as funções da fala mais complexas. Portanto, agora, além de grunhidos, nós conseguimos emitir sons e falar. Por acaso, a laringe desceu. Sem querer. Só engoliu direito, torto, a laringe desceu. Só começou a falar. A fala é compartilhar conhecimento. Eu não preciso mais passar pela experiência para aprender. Agora eu posso aprender com uma experiência do amigo meu. Não é isso? Eu observei ele lá, botando a mão num buraco, e ele levou uma picada de cobra. Eu já não vou mexer naquele buraco. Não preciso mais passar pela experiência. Um pode falar para o outro, ó, não põe a mão aqui. Você vai se machucar. Olha, faça tal coisa. Lá eu vi bisão para caçar. Lá tem leões, cuidado. Veja, o quanto a fala pode propiciar ao ser humano. Né? Essa é uma época que as relações humanas ainda não tinham nenhuma conotação romântica. O próprio acasalamento, o que já nesses hominídeos podemos chamar das suas primeiras relações sexuais, de procriação, não eram feitos olho no olho. Eram feitos como se fazem com os animais. Em geral, as fêmeas na beira dos rios e os machos ali se aproveitando no momento certo para atacar. Veja a mudança quando o ser humano se volta um para o outro numa relação. E o olhar, numa concepção moderna, o próprio beijo, dá um outro componente à relação de antes. Agora há um envolvimento, há um amor. Eu me preocupo com você, você comigo. Eu sei o que você é e você sabe quem eu sou. Então não é pelo corpo, não é pelo físico que se cometem ou que se procriam as atrações, mas por outros elementos que vão muito além da questão física. E o avanço aí é maravilhoso. E nós temos a seguinte configuração no mundo aqui nesse momento de 200 mil anos atrás. O ser humano sai da África. Por isso que nós dizemos que todos nós somos afrodescendentes. Nós saímos da África e fomos caminhando aqui para o Oriente Médio. Caminhamos aqui para a Rússia, Sibéria, região da China. Esse era o caminho comum para a Austrália, porque era tudo interligado. O mar estava abaixo e as ligações eram possíveis caminhar por toda, que se chama Afro-Eurásia, a maior extensão de terra, né, possível. Só que aqui, no Estreito de Bering, não dava mais para passar. Agora, isso aqui está aberto com o mar. Então nós temos um grupo de seres humanos aqui e o outro aqui, incomunicáveis. Eles não, o que eu fiz? Eles não se falam mais. Os cavalos, cuja origem é aqui das Américas, foram extintos todos, exceto alguns que passaram para cá antes de aqui estar só o mar.
o canal. Então os cavalos puderam florescer depois, mais à frente, nas Arábias, por conta dessa, sem querer, ao acaso. Eles escaparam, porque depois foram uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do ser humano aqui. Tudo isso foi um acaso. Essa sucessão de coisas foram simplesmente ao acaso, no momento certo. É um acaso certeiro. Sabe aquele acaso certeiro? Que foi certo. Se os cavalos bobeassem um pouquinho para passar, não havia cavalos. Eles teriam sido extintos como todos os outros animais. Mas passaram alguns ali, o suficiente para nós crescermos. E nós temos aqui o que nós lembramos das aulas de história do crescente fértil. Lembra do rio Tigre e Eufrates? A Mesopotâmia, quer dizer, Mesopotâmios, entre rios. Quando nós começamos a dominar a agricultura, a gente não precisou mais sair nômades atrás de alimento, estabelecemos em acampamentos que foram virando cidades. E nós dominamos, portanto, as sementes no momento crucial. De novo, o que salva o ser humano, uma outra revolução, é a grama, as sementes. Agora eu posso pegar aquela semente ínfima de cereal e plantar a semente disso, daquilo, aquilo outro. E a base da alimentação passa a ser as sementes e não a carne. O caçador-coletor precisa de 25 quilômetros quadrados para sobreviver, caçando animais. O novo ser humano agricultor, com 1/10 dessa extensão territorial, ele se alimenta com sobras. Interessante, não? Forçando o ser humano a conviver, a planejar, porque a comida nos cereais não dá todo mês. Alguns deles dão em 1 ou 2 épocas do ano, tão somente. Então você tem que planejar, fazer celeiros, guardar, gerenciar, compartilhar. E tudo isso forçosamente desenvolve o ser humano a conviver, a tomar decisões, a usar tecnologias, para não haver perdas, né? Para que as pessoas não padeçam de fome. É uma situação maravilhosa. E aqui os recursos todos foram favoráveis, o clima. O frio já estava agora de volta nos polos. E essa região então tinha os primeiros animais domésticos. A vaca, o porco, os caprinos podiam ser ali, né, criados. Novas experiências do ser humano, novos encontros que a vida foi tendo. E chegamos, portanto, no fim dos cavalos, quando o ser humano começa a domar esses bichos. O avanço tecnológico do ser humano foi sensacional. Transpor distâncias, pesos, e evidentemente usando para a guerra, para as invasões, para as conquistas. O cavalo foi um dos animais mais parceiros do homem no seu processo evolutivo. Por acaso, portanto, ele atravessou aquele estreito e foi fundamental para a história humana. Ligado a uma carroça, você tem transporte de alimentos a grandes distâncias, transporte de cobre, estanho. Mais à frente, no tempo, o ferro, quando descoberto, e a união do ferro com o fogo, e nós podemos moldar espadas e atacar o outro ser humano. A gente adora atacar o outro ser humano. Ah, domei um cavalo, o que eu vou fazer? Vou derrubar o celeiro do vizinho. Ah, achei o ferro, consegui afiar, o que eu vou fazer? Vou matar o outro, agora é mais fácil. O ser humano tem uma visão, né? Vou testar no outro a coisa, primeiro. Se der certo. E aí, nós temos essa configuração de mundo e uma outra coisa absolutamente ao acaso. As grandes religiões do mundo são monoteístas. Entre os iniciados dos egípcios, monoteístas, para a população mais a plebe, se permitiam o culto às divindades, como se fossem politeístas, mas todos com uma sensação, ou no fim das contas, com a devoção para um ser, seja o Deus Sol, seja o Deus isso ou aquilo, um ser. É como se o ser humano reconhecesse, em partes diferentes do globo, a China ainda não tinha contato nenhum com o resto do globo, porque o Himalaia, quando subiu, bilhões de anos atrás, deixou a população chinesa, a nascente, né, distante das raças adâmicas que povoaram a Índia, a Europa, a Eurásia e por aí. Mas lá, as tradições chinesas apontam para um Deus único, casualmente. Os Vedas, os Upanishads na Índia, um Deus único, casualmente.
Os hebreus judeus, casualmente. A mitologia grega tem diversos deuses, mas tem um, que é o que manda, casualmente. O ser humano tem instintivamente, e a ciência não tem ainda procurado esse assunto. Por quê? Porque o cientista sabe que ele entra numa seara que, se ele passa a vida e não consegue provar, é o nome dele que está em jogo. O Einstein passou por isso. Quando aos 25 anos escreveu a teoria da relatividade, primeiro a especial e depois a geral, muitos anos depois, ele carecia de provas. Tanto que as pessoas não entendiam a teoria, queriam ver a prova. A prova só poderia ser feita em relação à luz que se desvia quando passa por um corpo em massa, uma estrela, por exemplo. Tinha que ter o eclipse solar para fazer o teste. Houve alguns. Na primeira tentativa, o céu nublado. Não foi o Einstein, foram outros astrônomos fazer, né? O Einstein esperando. Enfim, ele ficou muito triste porque não conseguiu provar. Anos depois, um outro eclipse, dessa vez na África. Aí foram equipes americanas, equipes inglesas, e céu nublado. Levou um tempo, anos, para finalmente um eclipse nas condições ideais, eles mapearem, e quando há o eclipse total, as estrelas aparecem, e você pode ver a variação delas quando a luz passa, pelas fotos. Então Einstein estava certo, mas sabia-se que, se a prova era que ele estava errado, ele nunca seria o Albert Einstein que nós conhecemos. Um cientista que teve uma teoria que provou-se errada e entraria no esquecimento. Então a ciência não abraça isso. A história está recheada de momentos que o acaso dominou as nossas vidas. A gente fala, por acaso conheci fulano, por acaso. Parece minha mãe, que estava assim, católica, desesperada, via espírito montelado, foi tudo, sou louca. Meu pai falou, calma. Vou te levar no centro espírita, lá na vida que tem no centro da cidade. E foi. E chovendo. Eles precisam me contar essa história. E não achava o centro. Parou para perguntar, na chuva, onde é que é o centro espírita tal? A pessoa fez assim, esse, né, na frente do centro. A mãe católica entrou. Esses aí estão, né? Negócio de mesa branca. Na época ainda tinha mesa branca. As coisas assim, né? Tipo do brasileiro. Das afros religiões que se misturavam, mesclavam com as religiões da espiritualidade em geral. O acaso fez vocês estarem aqui na noite de hoje. O acaso fez vocês conhecerem as pessoas com quem vocês conhecem. O acaso. Como foi o acaso toda a história do monoteísmo? Como foi o acaso as rotas do comércio começarem e os árabes, como estavam no centro do mundo naquele momento, foram os responsáveis. O burro já era um animal importantíssimo nessa época, e depois o camelo, que carrega por 150 km num dia 2 toneladas de peso de alimentos, de especiarias, de minerais, de metais. Mais à frente, nós já estamos chegando a quase o período do Império Romano. Alguns grandes impérios nasceram, floresceram e morreram. O Império Romano graçando, e as rotas comerciais. E a dinastia Han, na China, o monarca manda um emissário para fazer parcerias com o Ocidente. E em algumas rotas da seda, então a seda, a roupa, toda uma troca cultural entre os habitantes do nosso globo. Por acaso, nós aprendemos com os chineses o papel. Por acaso, podemos levar produtos que estavam na Europa para a China, que lá não existiam. Por acaso, trocamos informações filosóficas. Você imagina um chinês, um indiano, um europeu conversando numa transação econômica, cada qual com seu conceito de religião, trocando informações. É a globalização. Era o Facebook da época. Não é? Tenho seda para vender. As pessoas vinham, trocavam informações, tal, postavam, né? Compartilhavam. E essa rota foi fundamental, porque o sal do Saara foi para o Império Romano, eles puderam absorver o sal. O arroz da Ásia foi e serviu de base para todo o resto da alimentação. Os sumérios, nessa época, já tinham estipulado o dia, como eles usavam o 12 e não o 10 como padrão de fechamento,
Nosso dia tem 24 horas, 2 blocos de 12. Nosso relógio, a hora são 60 minutos, é um múltiplo do 12 por 5. Então, nós absorvemos várias coisas que os sumérios criaram, que foram, por acaso, fundamentais para o ser humano evoluir. Fibonacci percebeu, muito à frente, muito depois, que os algarismos árabes eram fundamentais para se fazer as contas do comércio. Então eles viraram padrão no mundo todo. Nós usamos hoje os algarismos árabes, né, para fazer as contas. Eu falei isso para uma criança lá na ONG, ele falou: tio, o senhor está muito errado. O algarismo é brasileiro. Eu falei: você está certa, porque por ser menina eu não vou nem questionar. Senão não termina nunca, né? Não termina nunca. Os chineses misturam carbono, salitre, o que em elementos químicos é como se fosse o nitrogênio, o potássio, e algum outro, o oxigênio. E nós temos a pólvora. Os europeus, primeiro do Islã, têm contato com isso, adoram essa experiência e, evidentemente, usaram contra os cruzados, os cristãos que queriam invadir. Então, nasce ali a pólvora. E os europeus adoraram isso. É sensacional, você aperta o negócio, explode, a outra pessoa morre. É muito mais fácil do que enfiar lá a espada dentro e dar-lhe pólvora para matar todo mundo. E a vida vai florescendo. E por acaso uma experiência passou para o outro, para o outro, para o outro, e nós chegamos, e fomos chegando aonde nós chegamos. O cristianismo já virou religião de perseguida, já no Império Romano, lá no século IV, a religião oficial. 3 séculos depois, o Islã junta os muçulmanos, uma área gigantesca, maior que o Império Romano, sob o sol de uma única religião. Essas situações da história foram fundamentais, gente, para manter um espírito de corpo, né? As trocas, o benefício que eu gero aqui, gera para todo mundo, porque nós convivemos. A criação, a invenção de alguém aqui beneficia todo mundo, porque nós convivemos. Não há mais barreiras no mundo globalizado. E a última barreira cai definitivamente lá no final do século XIV, 1492. Cristóvão Colombo passa o chapéu para um monte de reis, consegue que o rei da Espanha financie, ele sendo italiano, e se manda para as Américas. E descobre as Américas. Na segunda viagem dele, ele leva cavalos, que vieram das Américas, foram extintos, mas aqueles que passaram casualmente pelo centro ibérico, que deram condições do ser humano ser o ser humano durante os impérios todos, o cavalo, agora volta para as Américas. Não é preciso dizer que a gente, dominando as espadas, quando invadiu as Américas, matamos boa parte da população local, porque a gente gosta disso. Os que não morreram pela espada não morreram por doenças. 95% da população americana foi dizimada pelos espanhóis, pelos invasores todos, e pelas doenças, pelo convívio, né? Só que havia populações maravilhosas aqui. Os incas, maias, astecas. Só que as condições aqui de fertilidade eram diferentes lá. A cabra, o porco, a alimentação. Então havia um avanço de uma civilização em relação a outra. E isso permitiu, gente, que a gente dobrasse o tamanho dos habitantes do nosso planeta. A invasão das Américas. E saltamos lá para 700 milhões de pessoas. Depois que invadimos as Américas, casualmente, permitindo chance de, na crença reencarnatória, que os espíritos reencarnem, girem seus fluxos de aprendizado, seus ciclos de aprendizado. Se fosse muitos anos antes, se não fossem esses avanços casuais criados, não suportaríamos os 6 bilhões de planetas que vimos nascer no século passado, uma explosão demográfica no meio das guerras. A tecnologia foi capaz de propiciar essa situação. Nosso cérebro precisa de glicose ou de açúcar. Na Europa se planta cana, a cana não vinga. Então tivemos uma ideia. Já que a gente invadiu as Américas, a gente planta cana lá. Não é? Sim, mas quem é que vai plantar? Dá trabalho, sol. A gente pega os negros na África, escravizamos eles e levamos para as Américas para eles plantarem cana. E assim foi. Depois que tiraram ouro, prata, joias que tinha aqui, cana virou o novo ouro verde.
E a história toda da desigualdade racial estupidamente estúpida, porque prevê a subjugação de um povo que estava abaixo da África saariana, portanto menos desenvolvido, que não tinha menos condições, menos animais, menos clima, por estarem menos desenvolvidos culturalmente, foram escravizados, e a nossa história foi marcada pela escravidão e pela busca do açúcar. É impressionante como nós conseguimos fazer isso, mas esse contato foi fundamental. A batata veio dos Andes e agora está no mundo todo, na Europa toda. O milho das Américas agora está na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, que não tinha. O trigo da Ásia agora está nas Américas. A laranja, vinda do sul da China, agora está no mundo todo. Percebam que, casualmente, esses fenômenos todos foram fundamentais para o ser humano compartilhar. Compartilhar. Eu tenho goiaba. Outro falou, eu tenho maçã. Então a gente troca. Assim eu fico com goiaba e maçã aqui, e você fica com goiaba e maçã ali. Ganhamos todos. Ganhamos todos. Casualmente, a vida foi encontrando um jeito, e com 4 bilhões e poucos de anos de história, nós estamos aqui com a agricultura há 10 mil anos antes de Cristo. Chegando aqui, perceba que nós estamos no final da história. Nós, seres humanos, chegamos aqui no finalzinho dessa história, que está ainda começando. A gente vê os intelectuais e fala, nosso ser humano, vê a internet, vê um chip de computador, fala, meu, como a gente é avançado. A gente acabou de chegar no planeta. E em 1700, 70% da nossa energia era gasta com músculo, trabalho braçal. Ao tempo dos egípcios, era 90%. Veja que não foi tanta evolução assim. Até que um cara, Thomas Newcomen, estava com um abacaxi porque o ser humano encontrou uma nova forma de energia. Aquela cujas folhas, bilhões de anos atrás, casualmente caídas e envelhecidas no solo, são transformadas em carvão. Outros seres em petróleo, betume. E para buscar o carvão, uma fonte termal, nas minas, quando se buscava, a mina enchia d'água. E o Thomas inventou uma máquina usando o próprio carvão, a queima d'água, o vapor, o pino, a roda, e podia tirar a água que invadia os túneis. Estava inventada a máquina a vapor. E isso pôde permitir que a gente avançasse no trabalho intelectual. Menos braçal e cada vez mais intelectual. Um novo salto. Nessa situação, a Revolução Industrial veio de roldão. E nós, há 100 e poucos anos atrás, não muito mais do que isso, moldamos a nossa sociedade do jeitão que nós conhecemos ela. Com a ciência hoje imperando, que começou no positivismo há um pouco mais de 100 anos atrás. Com os conhecimentos sobre espiritualidade, há pouco e pouco, num fenômeno recente de somente 150 e pouco mais anos atrás, sendo estudada. Os fenômenos existem desde que o mundo existe. Com as empresas, o modelo de trabalho capital sendo criado há pouco mais de 100 anos atrás. E já sendo questionadas, porque nós evoluímos. Nós chegamos aqui no nosso mundo, a gente começou a falar, a criar uma lança, uma flecha, nos últimos segundos da criação. Se a gente coloca em escala os 4 bilhões e meio de anos da nossa história, e que somente nos últimos milênios a gente evoluiu fantasticamente, porque casualmente, tem um elo perdido aí na ciência, que é quando o ser humano estava lascando pedra, dominando fogo, e de repente se torna muito capaz. Como assim se torna muito capaz? A ciência não sabe explicar esse salto que nós demos para uma sociedade agrícola, sem nenhuma tecnologia, braçal, para os egípcios, com o conhecimento de uma pirâmide, cuja altura tem a representação da distância da Terra do Sol, 149 milhões de quilômetros, são 149 metros, onde nela passa com perfeição o meridiano ideal.
Aquela linha imaginária que passa pelo maior fluxo de terra no nosso planeta, passa em cima da pirâmide. A ciência descobriu isso agora, faz poucas décadas. Com instrumentos modernos, descobriram o que eles eram capazes de fazer há 3.000 anos atrás. E nós não entendemos como isso é possível. Que falta para a ciência uma explicação que a espiritualidade já nos deu. Os exilados de um outro sistema, porque há vida em outros planetas. Casualmente, há vida em outros planetas. E espíritos empedernidos na evolução desses outros planetas são convidados, quando não convocados, a permitir que os mais adiantados evoluam, enquanto eles, por missão, vão em locais menos adiantados para trocarem experiências. Assim que as raças arianas caíram aqui com uma cultura como dos Vedas, dos Upanishads da Índia, fabulosa, muito avançada para aquele ser agrícola que aqui existia. Os egípcios, com toda essa iniciação, muito avançado, a filosofia, o sistema de vida, o livro dos mortos, a história de Ísis, de Osíris, do filho Sete, do nascer do sol, a mumificação, o escaravelho, que é um besouro sagrado para eles. A ciência descobriu, o escaravelho é aquele besouro preto, que tem umas agarrinhas, que está em todos os ciclos egípcios. Em 2003, agora, faz 10 anos atrás, 13 anos atrás, a ciência descobriu que o escaravelho anda guiado pela Via Láctea. Eu falei, a gente não consegue andar nem com o Waze. Né? Ele manda para cá, some o sinal, assim, né? O escaravelho olha para o filho lá e fala assim, aham, é lá que eu vou. E vai empurrando a bolinha dele, com o besourinho ali dentro, na cena. Aguenta tudo. Como ele empurra uma bola, que é a alimentação dele, a vida dele está ali, ele vai empurrando, ao nascer do sol, se acreditava, não acreditava no sentido literal, né? Mas havia uma cena, né, uma imaginária, do escaravelho estar empurrando o sol, né, no nascer do dia. Então, uma simbologia sensacional. E a gente agora está aprendendo que os animais têm guias baseados nas estrelas, que são assim, espetaculares. A ciência moderna está afinando equipamentos para ver se entende o comportamento de alguns insetos. E a gente se achando os intelectuais da parada. A gente se acha o ser com as soluções. Não é? A gente conhece as ciências, as filosofias. Houve um momento, ainda é, que é chique você ser ateu intelectual. Eu sou tão intelectual que viro ateu, porque não preciso mais da religião. Esse egoísmo é de uma sandice tal que basta um filho doente para a pessoa mudar de ideia. Basta um filho na cama para a pessoa jogar todo o seu intelecto privilegiado e entender que de 4,5 bilhões de anos, a gente está aqui só no último 0,5% da história evoluindo. Estamos no começo, engatinhando. Quem se acha muito devia se olhar no espelho mesmo e ter um exercício de humildade. Fala assim, meu Deus do céu, tem tanta coisa que a gente não sabe. A gente não faz a menor ideia. Eu nem sabia que se juntar salitre com carbono, isso aqui dá pólvora. A gente não sabe. Né? A gente não faz ideia de coisas que serão simples no futuro. O passe, o tratamento, será uma coisa absolutamente, mundialmente utilizada. Que é um conhecimento que já está por aí. Assim como as pessoas saberão que o comportamento de nós hoje, 2016, final, quando a gente se altera, tem raiva de alguém, lá em 2050 a gente vai olhar para trás e falar assim, meu, como a gente era, né? A gente não sabia que isso adoecia, que isso causava câncer. A raiva mais do que cigarro, o ódio mais do que a gordura fazem mal. As viciações limitantes. Nós estamos no começo da caminhada. E a gente se acha, e a gente se acha. E quando veio o átomo, nesse século, o eletromagnetismo, do século XIX para o XX, para o passado, a gente saltou para 6 bilhões, hoje saltando e caminhando para 9 bilhões de habitantes, já daqui a poucas décadas, e a vida achando o seu jeito. Por acaso, chegamos no nosso século, com as invenções todas, por acaso os mundos ficaram menores, por acaso hoje, numa tela, a família reunida, para assistir a palestra de alguém. Esta cena foi narrada em qualquer obra de André Luiz.
qualquer obra de André Luiz por Chico Xavier, vocês encontram essa cena na espiritualidade, lá mais avançado que aqui. Aqui é um rascunho, como diz Kardec, é um borrão dos avanços dos espíritos, e vão trazendo para cá pouco e pouco. Então a vida, meus amigos, por resumo, é o acaso absoluto. Bilhões de anos no acaso. Acaso, o momento certo que deu chance do homem ser daquele jeito. O acaso da natureza no momento exato que propiciou ao ser humano o avanço daquela seara, daquela natureza. Então, quando lemos Chico Xavier, a obra Caminho da Luz, a gente passa a entender que é impossível uma sucessão interminável de acasos que propiciam a vida. Que é mais fácil a gente entender que aquele rabi da Galileia tinha toda a razão. Ele, que segundo Emmanuel, é o espírito responsável pela criação do orbe, desde que era um conjunto de poeira. Nós estamos falando de alguém que atingiu agora, assim, virou um espírito bom e está dando um recado para o pessoal. É um outro nível. Nós somos crianças infantis, crianças. E estes senhores, professores, luminares, têm um olhar para a gente como se a gente fosse criança, como a gente tem com as crianças, gente. Quando a criança comete um delitozinho, um errozinho, a gente educa, a gente não é isso? Eles conosco. A gente cometeu nosso delitozinho, uma traição aqui, um delito aqui, traição consigo mesmo, querendo dizer, não é? E eles olhando a gente, eles não deixam de acreditar na gente, porque sabem que a evolução é inexorável. Quer você queira, quer não, ela vai acontecer. Alguém pode dizer, comigo não, eu tenho certeza absoluta que o meu ateísmo, materialismo, é a grande explicação da vida. Para quem diz isso, você não pode reagir, dizendo, você está errado, você não vê ser materialista, você não vê ser falso religioso, você não deve fazer isso. Porque a vida tem o seu mecanismo de ensinar qualquer um. A vida encontra o seu meio natural de ensinar as pessoas. Quando a gente não aprende ouvindo do outro, a gente aprende sofrendo aquela injunção. A dor ou não é decorrência do qual o tamanho do aprendizado, qual o tamanho da lágrima. A gente não perceber a vida na nossa história toda, a vida pulsando, inteligentemente programada numa direção única, num roteiro único, é não ver o resumo final de Bezerra de Menezes pela Sueli Caldas Schubert, dizendo que nós primeiro vamos passar por convulsões físicas nessa fase agora, já que chegamos aqui no hoje em dia, e a transição planetária que nós estamos passando. Convulsões físicas, o clima, isso é perceptível. O movimento das placas tectônicas, o mesmo lá de bilhões de anos atrás, que fez crescer Himalaia, que fez alguns vales nascerem. Depois disso, melhoria das organizações sociais e comunitárias. A vida em sociedade será um novo passo, um novo jeito de fazer isso. Não permitir que crianças e adultos e velhos não saibam ler. Né? Não permitir índices de doenças frágeis, facilmente diagnosticadas, se fossem em outras situações. Não permitir. Quando ficarmos mais equilibrados, né? Quando garantimos às futuras gerações recursos, alimentos, e voltamos para a grama, o ser humano desbastou as florestas todas na Europa, porque a árvore, madeira, a caldeira para o fogo, para fazer as espadas. E agora a gente derruba as árvores todas para botar rebanho de gado. Não é isso? Todas. A Amazônia, a principal causa não é nem a madeira. A causa do desmatamento ou é a soja, há tanto tempo atrás, agora é rebanho, na magia. E a gente comendo carne, não precisa comer tudo isso de carne. É para comer carne, sim. Precisamos. Mas a natureza nos mostrou já as dosagens equilibradas. A decisão passa a ser de cada um, de enxergar essa transição e enxergar que tem um ser de luz, perfeito, puro, gerenciando, que é uma expressão muito pequena, que é muito nossa, muito humana.
né? A nossa evolução. Querendo que um a um de nós, nome por nome, nós não somos tratados como quantidade pelos luminares. Temos um nome, temos uma história, temos um arquivo, uma ficha. Né? Fomos fichados no mundo espiritual. No bom sentido. No bom sentido. Porque Jesus disse que não há uma ovelha que fique desgarrada do seu pastor. Ninguém fica para trás. Ninguém pode ficar para trás. Temos que evoluir como foi a evolução. Juntos, árabes, chineses, europeus. Enquanto ora se matavam, ora trocavam informações, culturas, alimentos. É só tirar a parte do que se matavam e ficar na troca de culturas e alimentos que a gente vai achando um equilíbrio melhor. É só bloquear, bastar a violência íntima em relação ao outro e entendendo que nós evoluímos por causa do outro. Eu sou o que sou por causa do outro. Graças ao outro. Graças a todos nós que estamos aqui reunidos, nós somos quem somos, sabendo que temos que ir além. Estamos combinados? Estamos combinados? Sim. Planta em casa, vasinho, conversa com a planta, vão te achar louco, não dá importância, segue adiante. Divaldo falou, dá passe em planta. Aí já, mas cada um vai ver onde pode ir. Né? Acho que a lei também dá passe em planta. As plantas ali são bonitas, né? Elas dão passe nas plantas, nos arranjos florais. Contato com a natureza, contato com a vida, perceber a vida pulsando, menos depressão, mais ação, e entender que a vida não é tudo, que há algo maior do que ela ainda, o amor. A prova disso é que a gente faria qualquer coisa pelo outro. A gente morreria para ver o outro feliz. Aí um grande exemplo de amor, como foi Jesus conosco. Vamos encerrar, vamos orar, passar a segunda parte.